Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto de tabela periódica. Potencial ou energia de ionização. Energia de ionização é a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Quanto maior o tamanho do átomo, menor será essa primeira energia de ionização. Isso é lógico, né? Ora, a energia de ionização é a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo. Eu tenho aqui, por exemplo, o átomo de sódio, que vai ter uma, duas, três camadas, e aqui eu tenho o átomo de lítio, que tem uma, duas camadas. Então, eu tenho um que tem três camadas e um que tem duas. Lógico que o átomo de sódio é muito maior do que o átomo de lítio. Em consequência disso, o que é que a gente vai ter? O átomo de sódio, ele tem esse elétron aqui para ser retirado, que está muito mais distante do núcleo. Se ele está muito mais distante do núcleo, então ele está menos preso ao núcleo, ele está menos preso ao próprio átomo. Ele está menos preso do que o átomo de lítio, que está muito mais próximo ao núcleo. Esse elétron aqui do átomo de lítio está muito mais próximo do núcleo. Se ele está muito mais próximo, ele vai ter muito mais força de atração pelo núcleo. Sendo assim, é muito mais difícil retirar um elétron do átomo de lítio do que retirar um elétron do átomo de sódio. Então, quanto maior o tamanho do átomo, menor será essa primeira energia de ionização. Primeira energia de ionização porque a gente está falando da retirada de um elétron. Se eu tiver dois ou três elétrons, como a gente viu no caso do alumínio, por exemplo, na hora que eu tiro um elétron, eu vou ter uma energia de ionização. Na hora que eu for tirar o segundo elétron, eu vou ter uma outra energia de ionização. E se eu for tirar o terceiro elétron, essa outra terceira energia de ionização já vai ser mais diferente do que as demais energias. Por quê? Quando eu tiro o primeiro elétron, eu vou ter uma certa quantidade de elétrons sendo atraída pela uma certa quantidade de prótons. Na hora que eu retiro o primeiro elétron e vou retirar o segundo agora ele vai estar com muito mais atração pelo núcleo. Por quê? Porque eu vou ter muito mais prótons do que elétrons aqui agora. Como ele vai estar com muito mais força de atração pelo núcleo, então vai ser mais difícil de retirar o segundo. Do mesmo jeito, se eu já tirei o primeiro e o segundo e vou retirar o terceiro elétron, esse terceiro elétron que eu vou retirar, ele vai estar muito mais agarrado ao átomo, porque ele vai estar muito mais atraído pelo núcleo, que vai ter muito mais partículas positivas do que negativas, do que os demais que eu retirei anteriormente. Então, a terceira energia de ionização vai ser muito maior. E aí, então, na tabela periódica, a energia de ionização cresce da esquerda para a direita, porque justamente eu vou estar aumentando a força para a retirada do elétron. Em consequência de que, nesse sentido, eu estou diminuindo o tamanho do átomo. Se o tamanho do átomo cresce da direita para a esquerda, então aqui eu vou ter menos energia de ionização e aqui eu vou ter mais energia de ionização. Do mesmo jeito, a energia de ionização ela aumenta de baixo para cima. Por quê? Porque o tamanho do átomo aumenta de cima para baixo. Então, quanto menor o átomo, maior a energia de ionização. Quanto maior o raio atômico, menor será a atração exercida pelo núcleo sobre o elétron mais afastado. Portanto, menor será a energia necessária para remover esse elétron. Então, quanto maior o tamanho do átomo, menor será a primeira energia de ionização. Aqui a gente vê um GIF, né, uma animação do átomo de hélio, que é o elemento que possui a energia de ionização mais alta conhecida. Por quê? Porque ele é o átomo de menor tamanho da tabela periódica e que tem estabilidade, porque ele tem a primeira camada que se completa com 2 elétrons, exatamente completa com 2 elétrons. Então,
O hélio é o elemento que possui a energia de ionização mais alta conhecida, de modo que nenhum elemento é capaz de retirar elétrons do átomo de hélio. Nem o flúor, que é o átomo que tem mais força para retirar elétrons, consegue tal façanha. Por este motivo e por alguns outros, não existem compostos do gás hélio. Ele não se liga a ninguém, porque justamente ninguém consegue retirar elétrons dele. Aqui a gente tem o gráfico de energia de ionização mostrando justamente que é uma propriedade periódica. A gente vê o aumento dele ao longo dos períodos e a gente identifica nitidamente os períodos neste gráfico. Vamos ao exercício. Em uma família ou período, quanto menor o átomo, mais tracinhos será a retirada do elétron. Logo, devemos esperar, tracinhos, valor para a energia de ionização. O texto será corretamente preenchido pela alternativa. Então, a gente tem fácil, fácil, difícil, rápida. Vamos lá. Em uma família ou período, então a gente está falando na vertical, quanto menor o átomo, então a gente já viu que quanto menor o átomo, mais, aí a gente tem, é fácil ou difícil será a retirada do elétron? Ora, quanto menor o átomo, mais difícil será a retirada do elétron, né? A gente viu que é mais difícil retirar porque ele vai estar mais agarrado, mais preso ao átomo por conta da atração em relação aos prótons. Logo, devemos esperar um maior ou menor valor para a energia de ionização. Ora, se ele é mais difícil, então eu vou ter que esperar um valor maior para a energia de ionização. Então, a alternativa que responde é exatamente a letra C. Então, em uma família ou período, quanto menor o átomo, mais difícil será a retirada do elétron. Logo, devemos esperar um maior valor para a energia de ionização. Esta é a bibliografia utilizada. Por hoje é só. Até o próximo encontro.